Bom dia a todos. Estão todos me ouvindo sem nenhum problema? Bom dia, tô sim. Bom dia, escuto bem. Ótimo. Sejam bem-vindos à primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins. Serei um dos conciliadores da audiência. Meu nome é Gustavo Rocha. Agradeço a presença de ambos nessa audiência de conciliação. Restando presente as partes, Guilherme Souza do Couto e Gustavo Ferreira Amaral, essa audiência de conciliação é referente ao processo 2023-005, o qual tem como objetivo encontrar uma solução justa e equilibrada para o conflito que surgiu entre vocês. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Gustavo Mendes, serei o segundo conciliador aqui dessa audiência. Então, vou fazer uma breve apresentação do caso para que a gente possa dar prosseguimento. O locatário Guilherme Souza está sofrendo com problemas estruturais e, por conta própria, realizou os reparos no apartamento, requerendo o ressarcimento do valor ao locatário Gustavo Amaral, certo? O Gustavo, por sua vez, não concorda com o valor cobrado, pois alega não haver provas suficientes para isso. Guilherme, você poderia fornecer o seu depoimento pessoal a respeito do pedido que fez? Posso sim. Bom dia. O que aconteceu foi que em janeiro, foi no dia 23 de janeiro de 2021, eu aluguei um imóvel lá no JK Park, na 106 Norte, o apartamento 305. E chegando lá, o apartamento ele aparentava estar bem, num estado bom, mas uns 5 meses depois, começaram a apresentar uma série de problemas. Infiltrações, tomadas com curto-circuito, já levei um choque numa delas, inclusive, goteiras, e devido a todos esses problemas, eu entrei em contato com o seu Gustavo Amaral, e ele disse que para eu fazer os reparos e que ele me pagaria depois. E foi o que eu fiz, né? Eu fiz exatamente isso. Mas se passaram já 2 anos e até hoje eu nunca vi esse dinheiro. Certo. Muito obrigado. Por sua vez, Gustavo Amaral, você poderia resumidamente esclarecer a contestação, dando seu depoimento? Oi, sim, gente. Então, o que acontece? Conforme atestado na própria inicial que o Guilherme propôs, né, e no relato dele, a gente realizou esse contrato, né, de aluguel, entreguei o imóvel em boas condições, como ele mesmo afirma, né, demonstrando a minha boa-fé em relação a esse contrato. Porém, realmente, no mês de janeiro ocorreram algumas tempestades, né, que tiveram descargas elétricas e acabaram prejudicando realmente o circuito elétrico da casa estruturalmente, né, e causando algumas goteiras. Conversei com o Guilherme, né, me coloquei à disposição desde o início para realizar os reparos, e ele se prontificou a realizar por conta própria e me repassar. Realmente, nesse sentido, a gente conversou e eu assenti nesse sentido. Porém, eu coloquei uma condição, que realizasse o orçamento, pelo menos em profissionais, com 2 profissionais, para que a gente tivesse o melhor valor, né, ali, e aí, assim, eu pudesse consentir e a gente fechar, né, essa proposta. Acontece que ele não fez assim, ele, na pressa de resolver, né, o problema, contratou, né, disse que contratou, resolveu o problema, mas não me passou nenhum comprovante. Então, primeiro, não teve o consentimento, né, em relação ao valor. Eu fui atrás, realizei um orçamento com os mesmos problemas que foram me passados e fiz um orçamento muito abaixo do que foi proposto. E nesse sentido, eu discordo do valor de R$ 2.000. Eu acho que está muito superfaturado, né? Então, basicamente é isso. É por isso que eu coloco a minha contraproposta aqui no valor que eu orcei com um profissional eletricista. Certo. Agradeço a participação de ambas as partes e os depoimentos para a construção desse processo. Agora, levando em conta os principais pontos, requerente e requerido propuseram a quantia indenizatória por conta da lide, sendo o principal ponto de divergência os valores propostos por cada um, né? O primeiro pedindo a quantia de R$ 2.000 e o segundo de R$ 950.
Guilherme, realmente não foi comunicado ao Gustavo, no momento anterior, as benfeitorias do ambiente que foi locado? Não, não houve nenhuma comunicação, porque eu não achei que fosse necessário. Certo. E nesse momento que você tomou essa decisão, qual que foi a necessidade que surgiu de não comunicar antes ele? O motivo para que não teve a comunicação foi que as benfeitorias do imóvel, elas eram necessárias e elas eram urgentes. Porque não se tratava apenas de que era um mero capricho meu, era uma questão de segurança. Teve curto-circuito, teve várias outras tomadas que pararam de funcionar, teve tomada que deu curto-circuito, o que estava em péssimo estado de conservação por conta das tempestades que foi mencionado anteriormente, e elas funcionavam, elas não funcionavam, poderia ter o risco de dar curto nos meus aparelhos eletrodomésticos, e que isso é tudo demonstrado com comprovante de compra das tomadas e mão de obra, porque Certo. Gustavo, e qual a sua opinião sobre essa urgência da benfeitoria do Guilherme? Então, eu entendo a situação proposta, porém, a parte da autora ela poderia ter me informado anteriormente, né, sobre a situação exposta, poderia ter encurtado esse problema e ajudado a resolver a situação mais rapidamente, né? Mas, infelizmente, o meu locador apenas chegou com a cobrança no valor de R$ 2.000 sem um aviso prévio. Certo. Obrigado pela palavra. Certo. Guilherme, a respeito do que foi apresentado anteriormente pelo Amaral, qual o seu pensamento sobre o que foi conversado? Meu pensamento é que eu estou sendo completamente lesado, né? Porque em momento nenhum no contrato havia uma cláusula constando que eu devia ter feito 3 ou quantos orçamentos ele quisesse que eu tivesse feito, para que o problema tivesse sido resolvido. O valor de R$ 2.000, ele em momento nenhum foi superfaturado, porque em 2021, se ele não lembra, era tempo de pandemia, então estava tudo superfaturado, estava tudo entre aspas superfaturado, porque eram tempos completamente diferentes do que são hoje. Então, na época estava dentro do valor, não teve nenhum superfaturamento como ele está querendo impor. E só isso que eu tenho a dizer. Certo. Então, Gustavo, você propôs na sua contestação o indeferimento do pedido de justiça gratuita para o esquerente, por conta dele ser hipossuficiente, né? E que fosse negado o pedido de indenização da parte requerente. Eu estou certo? Sim, sim. Porque realmente ele meramente apresentou, né, a declaração de hipossuficiência, e a gente já sabe que não é suficiente. Precisa realmente anexar documentos que comprovem a sua necessidade de utilização da justiça gratuita. Mas, assim, ainda assim, mesmo que haja essa comprovação, né, de que ele tem a justiça gratuita, o resumo do meu pedido é a comprovação de que foram realizados esses reparos nesses valores, porque além de estar superfaturado conforme a minha pesquisa, né, não foi juntado comprovação que justificasse esses valores, né? Então, ainda que haja comprovação, eu queria solicitar que se limitasse o orçamento que eu realizei no valor de R$ 950. Olha, a justiça gratuita já é jurisprudencialmente comprovado, já tem várias jurisprudências nesse ponto, inclusive do TRF1, que consta que somente é necessário declaração de hipossuficiência, até porque quem tem que, pelo meu ver, quem tem que comprovar que não consigo pagar, tem que ter inversão do ônus da prova. Mas eu consegui sim os comprovantes, já deixei em anexo aqui nessa audiência, e você pode ver ele agora, se você quiser. E os conciliadores também. Certo. Guilherme, voltando um pouco aí para a proposta que o Amaral fez, o que você pensa sobre ela?
a proposta de R$ 950? Eu acho que é um valor muito abaixo do que eu desembolsei. E eu acho que dá para fechar num valor de R$ 1.750, por aí. Certo. Gustavo, o que você acha dessa proposta nesse valor? Eu vou ter que manter a minha proposta, né? Conforme eu orcei e baseado na lei, né? A gente precisa chegar numa comprovação desse gasto para que eu possa ressarcir. Eu não estou me negando a ressarcir, né? Mas eu acho que para comprovar a benfeitoria, né? A gente precisa chegar num valor razoável de mercado, né? Não o dobro sem a comprovação, conforme está sendo exigido, né? Eu não sou banco. Certo. Guilherme, o que você acha dessa exposição do Gustavo? Eu acho que, devido ao tempo da pandemia, eu entendo o que ele está falando, porque realmente, se você pegar o orçamento atual e o orçamento de 2021, comparar e não comparar as duas situações que o mundo se encontrava 2 anos atrás, é compreensível ele não querer, ele achar o preço discrepante. Só que, devido à pandemia, era o preço mesmo. Não concordo em diminuir o valor. Ok, E mantenho a minha proposta de 1.750. beleza. Gustavo, você ainda mantém também a proposta de R$ 950? Mantenho. Por mim, a gente chega no valor de R$ 950, que é o valor justo e comprovado pelo meu orçamento. Certo, tá. Calma aí, então. Eu entendo as duas partes e, como conciliador, meu trabalho aqui é encontrar uma solução que agrade e seja justa para ambas as partes. Primeiramente, é importante entender que, para que qualquer acordo se firme, as partes elas devem flexibilizar, pelo menos um pouco, os seus interesses. E, pensando nisso, eu faço uma sugestão que equivale à média dos valores apresentados. Gustavo Ferreira Amaral sugeriu R$ 950, enquanto o Guilherme sugeriu 1.750 ali. E eu sugiro, então, para vocês, como conciliador, um valor médio de R$ 1.350. Guilherme Souza, o que você acha desse valor? Não é o ideal, nem perto do ideal, mas devido a todo o processo, eu vou considerar a possibilidade de acordo, sim. Ótimo. E quanto a você, Amaral, qual a sua opinião a respeito do valor sugerido? Pensando da gente solucionar a demanda, né? Então, eu concordo com esse valor para a gente conseguir resolver essa situação. Sim. Tudo bem. Então, diante dessas opções apresentadas, eu queria confirmar mais uma vez se vocês estão dispostos a seguir com as sugestões feitas. Vocês concordam com as condições ou tem alguma outra sugestão a ser considerada além disso? Por mim, tudo bem. Por mim também, concordo. Certo. Muito bem. Então essa parece ser uma solução justa para ambos os lados. Vamos formalizar aqui, então, essa proposta em um termo de acordo e encerrar o processo. Você concorda com o que foi exposto aqui, Guilherme? Sim. E você, Gustavo? Também, concordo. Tudo bem. Então, dou por encerrada essa audiência de conciliação. Obrigado pela colaboração de todos.